Ok, estamos no ar. Só vamos esperar um pouquinho. Dá o tempo de comemoração do jogo. Ok, será que podemos começar? Vamos?
Boa noite a todas, a todos e a todes. Eu sou a Beatriz Caló. E eu sou a Daniela E juntas Embon. aqui com o Fernando Quinas e com a Fernanda Azevedo, nós somos o Coletivo Comum, que é a antiga Kiwi Companhia de Teatro. Desde 2018, nós já fizemos intervenções e leituras cênicas, mas esse é o nosso primeiro processo de montagem com essa nova configuração e com esse novo nome. A partir da pesquisa que a gente está realizando nos últimos meses, nós elaboramos um roteiro inédito, especialmente para essa transmissão. No finzinho desse roteiro, a gente vai fazer um debate de 10 ou 15 minutinhos, então, enquanto surgirem perguntas, podem ir colocando aí nos comentários, que depois a gente vê. Esse roteiro parte do texto Arte, Verdade e Política, que foi um discurso feito pelo Harold Pinter quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2005. Esse discurso teve importante repercussão internacional, suscitando tanto elogios como muitas críticas dos setores mais conservadores da sociedade. O texto propõe um debate sobre a verdade no teatro e utiliza exemplos da dramaturgia de Pinter para discutir a capacidade do teatro em expressar a verdade. O discurso faz uma análise crítica da política externa dos Estados Unidos, destacando a experiência da Nicarágua, iniciada com a Revolução Sandinista em 79. Pinter, além de citar suas próprias peças, se refere a um poema de Pablo Neruda sobre a Guerra Civil Espanhola. Nele, ele cita os grandes vulcões. O Harold Pinter, ele considera que o teatro ele pode refletir muitas verdades, mas a política dominante procura evitá-las. Ele descreve, no seu texto, o seu processo de criação, enfatizando os aspectos subjetivos e intuitivos, mostrando que o seu ponto de partida pode ser uma imagem ou uma palavra, não necessariamente uma ideia geral sobre o tema que ele aborda. Para ele, no caso do teatro assumidamente crítico ou satírico, outras características estão em jogo. Para ele, esse tipo de teatro se preocupa em ser mais objetivo. Grande parte da política foge dessa verdade, porque o que está em jogo é a manutenção do poder. Então, o discurso de Pinter é, assim, um documento para discussão sobre as verdades políticas e sobre o papel do teatro em sua busca pela compreensão do mundo. Pinter considera a busca pela verdade uma tarefa imprescindível a todos. Para nós, essa tarefa também diz respeito aos artistas. O teatro pode ser um espaço de reflexão que apresenta, poética e politicamente, questões relevantes da nossa época. Ao estabelecer, com alguma ironia, o paralelo entre Harold Pinter e Fernanda Azevedo, Prêmio Nobel e Prêmio Shell, o projeto se coloca como material de investigação de maneira autorreferencial e, ao mesmo tempo, como estudo de caso dos vínculos entre criação estética e realidade social. E ao apresentar um discurso-documento que põe em xeque a relação do teatro com essa dupla verdade e mentira, realidade e ficção, a gente aqui apresenta uma perspectiva. Em outras palavras, estamos propondo para vocês aqui uma conversa sobre os formatos e o papel da arte nos dias de hoje. Esta peça-discurso propõe, então, uma reflexão sobre as narrativas e sobre a sua capacidade em expor ou subjugar a verdade. Em tempos de pós-verdade e fake news, o bom atrito entre teatro e sociedade pode projetar alguma luz. E numa certa manhã, tudo ardia. Numa manhã, o fogo saltava da terra, devorando os seres, e desde então fogo, pólvora desde então, e desde então sangue. Bandidos com aviões e mouros, bandidos com anéis e duquesas, bandidos com frades de preto abençoando, vinham pelo céu matar crianças. E pelas ruas, o sangue das crianças corria simplesmente como sangue de crianças. Chacais que o chacal desprezaria, pedras que o cardo seco morderia e cuspiria, víboras que as próprias víboras odiariam. Face a face com vocês, eu vi o sangue da Espanha erguer-se, para afogá-los em uma só onda de orgulho e de facas.
generais traidores, vejam a minha casa morta, vejam a Espanha dilacerada. Porém, de toda a casa morta sai um metal que arde, em vez de flores. Porém, de cada ferida da Espanha, a Espanha emerge. Porém, de cada criança morta sai um fuzil com olhos. Porém, de cada crime nascem balas que um dia encontrarão o seu coração. E vocês perguntam, por que os poemas dele não falam de sonhos e de folhas e dos grandes vulcões da sua terra natal? Venham e vejam o sangue pelas ruas. Venham e vejam o sangue pelas ruas. Venham e vejam o sangue pelas ruas. Este é um poema do Pablo Neruda que se chama Explico Algumas Coisas. Em 1958, eu escrevi o seguinte: não existe grande diferença entre o que é real e o que é irreal, entre o que é verdadeiro e o que é falso. Uma coisa não é necessariamente verdadeira ou falsa. Ela pode ser tanto falsa quanto verdadeira. Eu acredito que essas afirmações ainda fazem sentido e certamente se aplicam à exploração da realidade por meio da arte. Então, como escritor, eu as defendo, mas não como cidadão. Como cidadão, eu devo perguntar: o que é verdadeiro? O que é falso? A verdade no teatro é sempre ilusória. A verdade no teatro nem sempre é ilusória. Ilusório sempre é o teatro. Você nunca encontra a verdade completamente, mas a busca por ela é compulsiva. A busca é o que impulsiona o esforço. A busca é sua tarefa. Frequentemente você tropeça na verdade, no escuro, esbarrando nela ou apenas vislumbrando uma imagem, uma forma que parece corresponder à verdade. Muitas vezes sem perceber que é isso que você fez. Mas a verdade real é que nunca existe uma única verdade na arte dramática. Existem muitas. Essas verdades se desafiam umas às outras, recusam-se umas às outras, refletem-se umas nas outras, ignoram-se umas às outras, provocam-se umas às outras, são cegas umas para as outras. Às vezes, você sente que tem a verdade de um momento em suas mãos, então ela escorre entre os dedos e se perde. Muitas vezes me perguntaram como as minhas peças surgem. Eu não sei dizer. Nem saberia resumir nenhuma das minhas peças, exceto para dizer que foi isso que aconteceu, isso que eles disseram, isso que eles fizeram. A maioria das peças é gerada por uma fala, uma palavra ou uma imagem. A palavra dada é muitas vezes seguida logo depois por uma imagem. Eu vou dar 2 exemplos de falas que me vieram à cabeça de forma inesperada, seguidas por mim, seguidas por uma imagem. As peças são A Volta ao Lar e Antigamente. A primeira fala de A Volta ao Lar é: o que você fez com a tesoura? A primeira fala de Antigamente é escuro. Nos 2 casos, eu não tinha outras informações. No primeiro, alguém estava, obviamente, procurando por uma tesoura e exigia saber onde ela estava de alguém que ele suspeitava que provavelmente a tinha roubado. Mas eu, de alguma forma, sabia que a pessoa interrogada não dava a mínima para a tesoura nem para a pessoa que perguntava. Escuro me pareceu ser a descrição do cabelo de alguém, o cabelo de uma mulher, e era a resposta a uma pergunta. Em cada caso, eu me vi obrigado a prosseguir com o assunto. Isso aconteceu visualmente, uma transição muito lenta, da sombra para a luz. Eu sempre começo uma peça chamando as personagens de A, B e C. Na peça que se tornou A Volta ao Lar, eu vi um homem entrar numa sala sóbria e dirigir sua pergunta a um homem mais novo, sentado num sofá feio, lendo um jornal de corrida de cavalo.
De alguma maneira, eu suspeitava que A fosse o pai e B seu filho, mas não tinha provas, apenas convicções. Isso foi, contudo, confirmado pouco tempo depois, quando B, que depois se tornará Lenny, diz a A, que depois se tornará Max: pai, você se importa se mudar de assunto? Eu queria perguntar uma coisa. Aquilo que a gente acabou de comer, qual era o nome, hein? Que nome você dá para aquilo? Por que você não compra um cachorro, pai? Você é cozinheiro para cachorro, de verdade. Você acha que está cozinhando para um bando de cachorro? Então, uma vez que B chama A de pai, me pareceu razoável supor que eles eram pai e filho. A era claramente o cozinheiro e sua comida não parecia ter uma reputação muito boa. Isso queria dizer que não existia uma mãe? Eu não sabia. Mas como eu dizia para mim mesmo na época, nossos começos nunca conhecem nossos fins. Escuro. Uma janela grande, céu crepuscular, um homem, A, que depois se tornará Diley, e uma mulher, B, que depois se tornará Kate, sentados com bebidas. Gorda ou magra? O homem pergunta. De quem eles estão falando? Mas então, eu vejo na janela uma mulher, C, que depois se tornará Ana, em outro tipo de luz, de costas para os dois, com o cabelo escuro. É um momento estranho, o momento da criação das personagens, que até aquele instante não existiam. O que se segue é vago, incerto, até alucinatório. Embora às vezes possa parecer uma avalanche incontrolável. A posição do autor é estranha. Em certo sentido, ele não é bem-vindo pelas personagens. As personagens resistem a ele, elas não são fáceis de conviver, elas são impossíveis de definir. É impossível dar ordens a elas. Em certo sentido, você joga com elas um jogo interminável, de gato e rato, cabra cega, esconde-esconde, mas finalmente você percebe que tem pessoas de carne e osso nas mãos, pessoas com vontade e sensibilidade próprias, feitas de partes que você não pode mudar, manipular ou distorcer. Então, a linguagem na arte continua sendo uma operação altamente ambígua. Uma areia movediça, um trampolim, uma piscina congelada que pode ceder sobre você, o autor, a qualquer momento. Mas, como eu disse, a busca pela verdade nunca pode parar. Ela não pode ser interrompida, não pode ser adiada. Ela deve ser encarada ali mesmo, de frente. O teatro politizado apresenta um conjunto de problemas totalmente diferente. É preciso evitar a todo custo sermões. A objetividade é essencial. As personagens, ao existirem personagens, devem poder respirar o seu próprio ar. O autor não pode confiná-las e obrigá-las a satisfazer o seu gosto pessoal, ou a sua vontade, ou seus preconceitos. Ele deve estar preparado para se aproximar delas a partir de uma variedade de ângulos, de uma gama completa e desinibida de perspectivas, de pegá-las de surpresa, talvez. Mas, mesmo assim, dar a elas a liberdade de seguir o caminho que quiserem. Nem sempre isso funciona. E a sátira política, é claro, não obedece nenhum desses preceitos. Na verdade, ela faz exatamente o oposto, que é a sua verdadeira função. Na minha peça, Festa de Aniversário, eu acho que deixo uma gama de opções operar numa densa floresta de possibilidades antes de me concentrar finalmente em um ato de dominação. Língua da Montanha não pretende ter a mesma gama de opções. Ela é brutal, breve e feia. Mas os soldados na peça conseguem se divertir um pouco. Às vezes esquecemos que os torturadores se entediam facilmente. Eles precisam rir um pouquinho para se animar. Isso foi confirmado, é claro, pelos acontecimentos de Abu Ghraib no Iraque. Língua da Montanha dura apenas 20 minutos, mas poderia se estender por horas e horas e mais horas. O mesmo padrão se repetindo muitas e muitas vezes, durante horas
e horas. A peça Língua da Montanha foi escrita em 88, na segunda fase da obra de Pinter, que se inicia na década de 80 e vai até a sua morte em 2008. Nesse período, ele se preocupa com questões sociais e políticas contemporâneas, traduzidas nos seus textos dramatúrgicos, literários e poéticos, e também em intervenções jornalísticas e discursos. Além de Língua da Montanha, também é desse período a peça Cinzas às Cinzas, escrita em 96. Ambas fazem menção à repressão da língua curda pelos turcos e aos crimes cometidos no período nazista. Leitura da cena 1, Um muro de prisão. Uma fila de mulheres alinhadas, uma velha embalando uma mão, um cesto aos pés, uma jovem com o braço em volta dos ombros da velha. Entra um sargento seguido por um oficial. O sargento aponta para a jovem. Nome. Já demos nossos nomes. Já demos nossos nomes. Nome. Para o sargento. Pare com essa merda, sargento. Para a jovem. Alguma queixa? Ela foi mordida. Quem? Quem é que foi mordida? Ela tem um corte na mão. Morderam a mão dela, isso é sangue. E qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Um Doberman Pinscher. Um Doberman Pinscher mordeu a mão dela. Aham. Qual deles? Qual deles, sargento? Ei, sargento? Sargento? Alô, sargento? Bom, olhe para a mão dessa mulher. Eu acho que o polegar dela vai cair. Para a velha. Quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Um cachorro grande fez isso. E como é que ele se chamava? Como é que ele se chamava, o cachorro? Todos os cães têm um nome. Eles respondem ao nome. Os pais dão um nome e esse é o seu nome. Antes de morderem, o seu nome é declarado. É um procedimento formal. Declaram o seu nome e depois mordem. Como é que ele se chamava, o cachorro? Se você me disser que um dos nossos cães mordeu essa mulher sem ter dado o nome, eu mando abater esse cachorro. Agora, atenção. Silêncio e atenção. Sargento, o senhor voltou? Sargento? Desculpa, capitão. Desculpa, capitão. Registre qualquer queixa. Bem, alguma queixa? Alguém tem alguma queixa? Disseram para estarmos aqui hoje às 9 horas. Correto. Muito correto. 9 da manhã, absolutamente correto. E qual é a sua queixa? Nós estávamos aqui às 9 horas da manhã. Agora são 5 da tarde. Estamos aqui de pé há 8 horas, na neve. Os seus homens deixam Doberman Pinschers nos assustar. Um deles mordeu a mão dessa mulher. E como é que se chamava esse cachorro? Eu não sei o nome dele. Com sua permissão, meu capitão. Prossiga. Os seus maridos, os seus filhos, os seus pais,
Esses homens que vocês estão esperando para ver são desprezíveis. São inimigos do Estado. São desprezíveis. O oficial avança na direção das mulheres. Escute agora o seguinte. Vocês são gente da montanha. Estão ouvindo? A língua de vocês está morta. É proibida. Não é permitido falar essa língua da montanha aqui. Vocês não podem falar essa língua com seus homens. Não é permitido. Estão compreendendo? Não podem falar. Ela foi proscrita. Só pode falar a língua da capital. Essa é a única língua permitida neste lugar. Vocês serão severamente punidas se tentarem falar a língua da montanha neste lugar. Isto é um decreto militar, é a lei. Essa língua foi proibida. Ela está morta. Ninguém está autorizado a falar essa língua. Ela não existe mais. Alguma dúvida? Eu não falo a língua da montanha. Silêncio. O oficial e o sargento a cercam lentamente. O sargento põe a mão na bunda da mulher. E que língua que você fala? Que língua que fala essa bunda? Estas mulheres, sargento, até o momento não cometeram nenhum crime, lembre disso. Meu capitão, mas o senhor não está sugerindo que elas estão despidas de pecado? Não, eu não estou sugerindo isso. Elas estão cheias de pecado, capitão. Transbordando o pecado. Sim, mas ela não fala a língua da montanha. A mulher afasta a mão do sargento e olha de frente para os dois homens. O meu nome é Sarah Johnson. Vim ver meu marido, tenho esse direito. Onde ele está? Me mostre seus papéis. Ela entrega vários papéis. Ele examina e volta-se para o sargento. Ela não vem das montanhas. Na verdade, o seu marido não vem das montanhas. Ele está no grupo errado. E ela também. Ela, para mim, tem um aspecto de intelectual. Sim, sargento. Mas você disse que a bunda dela balançava. As bundas das intelectuais são as que balançam melhor. Blackout. A linguagem política, como usada pela maioria dos políticos, não se aventura por nenhum desses territórios, os territórios da verdade. Uma vez que a maioria dos políticos, pelas evidências de que dispomos, está interessada não na verdade, mas sim no poder e na manutenção desse poder. A maioria dos políticos age assim, não todos. Alguém já disse que aqueles que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. Para manter o poder, é essencial manter as pessoas na ignorância, fazer com que vivam na ignorância da verdade, até mesmo da verdade de suas próprias vidas. O que nos rodeia, portanto, é um vasto tecido de mentiras, sobre a qual nos saciamos. Como todos aqui sabem, a justificativa para a invasão do Iraque era de que Saddam Hussein possuía um arsenal extremamente perigoso de armas de destruição em massa. Algumas poderiam ser disparadas em 45 minutos, provocando uma destruição terrível. Garantiram para nós que era verdade. Não era verdade. Disseram que o Iraque mantinha relações com a Al-Qaeda e compartilhava com ela a responsabilidade pelas atrocidades do 11 de setembro de 2001, em Nova York. Garantiram para nós que era verdade. Não era verdade. Disseram que o Iraque ameaçava a segurança do mundo. Garantiram para nós que era verdade. Não era verdade. A verdade é algo completamente diferente. A verdade diz respeito à forma como os Estados Unidos entendem seu papel no mundo e o jeito como decidem assumi-lo. Porém, antes de voltar ao presente, eu gostaria de olhar para o passado recente. E com isso eu quero me referir à política externa dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Eu acredito que é nossa obrigação submeter esse período a pelo menos algum tipo de exame, ainda que limitado, que é tudo o que o tempo irá permitir aqui. Todos sabem o que aconteceu na União Soviética e em todo o leste europeu no pós-guerra. Brutalidade sistemática, atrocidades generalizadas, supressão impiedosa do pensamento independente. Tudo isso foi amplamente documentado e comprovado. Mas a minha argumentação aqui é que os crimes dos Estados Unidos no mesmo período foram registrados apenas superficialmente. Foram muito menos documentados, muito menos reconhecidos, muito menos admitidos como crimes. Eu acredito que isso precisa ser tratado e que a verdade tenha relação direta com a situação atual do mundo. Embora restritas até certo ponto pela existência da União Soviética, as ações dos Estados Unidos pelo mundo afora deixaram claro que eles haviam chegado à conclusão de que tinham carta branca para fazer o que quisessem. A invasão direta de um Estado soberano nunca foi, de fato, o método favorito dos Estados Unidos. De modo geral, eles sempre preferiram o que chamam de conflito de baixa intensidade. Conflito de baixa intensidade significa que milhares de pessoas morrem, mas mais lentamente do que se você jogasse uma bomba nelas de uma só vez. Isso significa que você contamina o coração do país, que você inocula um tumor maligno e observa a gangrena florescer. Quando o povo for subjugado ou espancado até a morte, que é a mesma coisa, os seus próprios amigos, militares e grandes corporações sentarem-se confortavelmente no poder, você vai diante das câmeras e diz que a democracia prevaleceu. Os Estados Unidos apoiaram e, em muitos casos, produziram dezenas de ditaduras militares em todo o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu me refiro ao Irã, Indonésia, Grécia, Uruguai, Brasil, Paraguai, Haiti, Turquia, Filipinas, Guatemala, El Salvador e, é claro, o Chile. O horror que os Estados Unidos impuseram ao Chile em 1973 não se apagará e não se perdoará jamais. Centenas de milhares de mortes aconteceram nesses países. Elas aconteceram de fato? Deve-se atribuí-las, em todos os casos, à política externa dos Estados Unidos? A resposta é sim, elas aconteceram e são de responsabilidade da política externa dos Estados Unidos. Mas vocês não saberiam nada disso. Isso nunca aconteceu. Nada nunca aconteceu. Mesmo quando acontecia, não estava acontecendo. Não importava, não tinha interesse. Os crimes praticados pelos Estados Unidos são sistemáticos, constantes, impiedosos, mas muito pouca gente toca no assunto. É por obra dos Estados Unidos que é assim. Eles têm exercido uma manipulação bastante clínica do poder em todo o mundo, enquanto se disfarçam de força para o bem universal. Trata-se de uma sessão de hipnose brilhante, engenhosa mesmo, e muito bem sucedida. Perceba como todos os presidentes americanos, quando vão à televisão, dizem: o povo americano. Como na seguinte frase: digo ao povo americano que é hora de rezar e de defender os direitos do povo americano. E eu peço ao povo americano que confie no seu presidente, naquilo que em breve ele fará em nome do povo americano. É um estratagema brilhante. Emprega-se a linguagem para manter o pensamento em xeque. As palavras, o povo americano, funcionam como uma espécie de almofada, bem voluptuosa e tranquilizadora. Você não precisa pensar, basta recostar na almofada. Ela talvez sufoque a sua inteligência e suas faculdades críticas, mas é muito, muito confortável. Isso, é claro, não se aplica aos 40 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e aos 2 milhões de homens e mulheres aprisionados no vasto gulag de prisões que se estendem pelos Estados Unidos.
ustedes, compañeros de tantos años, pero digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Onde foi encontrado o corpo morto? Quem encontrou o corpo morto? O corpo morto estava morto quando foi encontrado? Como foi encontrado o corpo morto? Quem era o corpo morto? Quem era o pai ou a filha ou o irmão, ou o tio ou a irmã ou a mãe ou o filho do corpo morto e abandonado? O corpo estava morto quando foi abandonado? O corpo foi abandonado? Por quem ele foi abandonado? O corpo morto estava nu ou vestido para uma viagem? O que o levou a declarar o corpo morto como morto? Você declarou o corpo morto como morto? Quanto você conhecia o corpo morto? Como você soube que o corpo morto estava morto? Você lavou o corpo morto? Você fechou os seus olhos? Você enterrou o corpo morto? Você o deixou abandonado? Você beijou o corpo morto? Os Estados Unidos não se incomodam mais com o conflito de baixa intensidade. Eles não veem mais vantagem alguma em se manter reticentes ou mesmo distantes. Eles agora põem as cartas sobre a mesa sem nenhum tipo de escrúpulo. Eles simplesmente não ligam para as Nações Unidas, para a lei internacional ou para a dissidência crítica. Eles consideram impotentes e irrelevantes. Eles também têm seu próprio carneirinho, que os segue balindo pela coleira, o patético e servil Reino Unido. Olhem para Guantánamo. Centenas de pessoas detidas sem nenhuma acusação durante anos, sem direito à representação e processo legal justo, tecnicamente detidas para sempre. Essa estrutura completamente ilegítima é mantida em desrespeito à Convenção de Genebra. Ela não é apenas tolerada, como é raramente pensada e chamada pela comunidade internacional. Essa afronta criminosa é perpetrada por um país que se autodeclara líder do mundo livre. Nós pensamos nos habitantes de Guantánamo, o que a mídia diz sobre eles. Eles aparecem de vez em quando, uma nota na página 6. Eles foram destinados a uma terra de ninguém, da qual talvez nunca retornem. Atualmente, muitos estão em greve de fome e são alimentados à força. Não há sutilezas nesses procedimentos, sem sedativos ou anestésicos. Isso é tortura.
Apenas um tubo enfiado no nariz até a garganta. Você vomita sangue. E o que o primeiro-ministro britânico disse a esse respeito? Nada. Por quê? Porque os Estados Unidos disseram: criticar nossa conduta em Guantánamo constitui uma atitude hostil. Ou vocês estão conosco ou estão contra nós. Então, Tony Blair fechou a boca. A invasão do Iraque foi um ato de banditismo, um ato de terrorismo de Estado flagrante, demonstrando desprezo absoluto pelo conceito de direito internacional. A invasão foi uma ação militar arbitrária, inspirada por uma série de mentiras em cima de mentiras e grosseira manipulação da mídia e, portanto, manipulação do público. Um ato para consolidar o controle militar e econômico dos Estados Unidos no Oriente Médio, travestindo, como último recurso, já que todos os outros falharam, de libertação. Levamos ao povo iraquiano a tortura, bombas de fragmentação, urânio empobrecido, incontáveis assassinatos aleatórios, miséria, degradação e morte, e a isso chamamos levar a liberdade e a democracia ao Oriente Médio. Quantas pessoas é preciso matar para merecer o título de assassino de multidões e criminoso de guerra? 100 mil? Portanto, é justo que Bush e Blair sejam denunciados ao Tribunal Internacional de Justiça. Bush, porém, foi mais esperto. Ele não ratificou o Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, se qualquer soldado americano ou um político qualquer for levado ao banco dos réus, Bush já avisou que enviará a tropa, os Marines. Tony Blair, porém, ratificou o tribunal e pode ser, portanto, processado. Podemos dar seu endereço ao tribunal se ele se interessar. É Rua Downing, número 10, Londres. A morte, nesse contexto, é irrelevante. Tanto Bush quanto Blair colocam a morte no último lugar de sua lista de preocupações. Pelo menos 100 mil iraquianos foram mortos por bombas e mísseis americanos antes do início da insurgência no Iraque. Essas pessoas não têm importância alguma. A morte delas não existe. Elas são lacunas. Não há sequer registro de suas mortes. Não contamos corpos, disse o general americano Tommy Franks. Logo no início da invasão, os jornais britânicos publicaram na primeira página uma foto de Tony Blair dando um beijo no rosto de um menino iraquiano. Uma criança agradecida, dizia a legenda. Poucos dias depois, os jornais publicaram nas páginas centrais a história e a fotografia de outro garotinho, de 4 anos, com os braços amputados. Nós não vamos mostrar essa foto aqui. A sua família havia sido atingida por um míssil. Ele foi o único sobrevivente. Quando eu vou ter meus braços de volta? O menino perguntou. A história não teve eco. Tony Blair não estava segurando o menino nos braços, tampouco segurava o corpo de outra criança mutilada, muito menos de um cadáver ensanguentado. Sangue é sujo. Suja a camisa e a gravata quando você está proclamando um discurso sincero na televisão. Os 2.000 americanos mortos são motivo de constrangimento. Eles são transportados para suas sepulturas na penumbra. Os funerais são discretos, realizados em local seguro. Os mutilados apodrecem em seus leitos, alguns pelo resto de suas vidas. Então, tanto os mortos quanto os mutilados apodrecem em diferentes tipos de sepultura. Eu disse antes que os Estados Unidos colocam hoje abertamente as cartas sobre a mesa. Sua política oficial declarada é definida agora como dominância total do espectro. A expressão não é minha, é deles. Dominância total do espectro, ou dominação de todos os campos, significa o controle da terra, do mar, do ar, do espaço e de todos os recursos associados. Os Estados Unidos ocupam atualmente
702 instalações militares no mundo em 132 países. Com a honrosa exceção da Suécia, é claro, que me concedeu o Prêmio Nobel de Literatura. Não sabemos exatamente como foi que eles conseguiram. Os Estados Unidos. Mas eles estão em todos os lugares. Quando nós olhamos no espelho, achamos que a imagem que nos confronta é verdadeira. Mas se nos movemos 1 milímetro, a imagem muda. Estamos, na verdade, olhando para um conjunto infinito de reflexos. Mas, às vezes, o escritor tem de quebrar o espelho. Porque é do outro lado que a verdade nos encara. É do outro lado que a verdade nos encara. Em 2014, eu, Fernanda Azevedo, recebi o Prêmio Shell de Melhor Atriz pela minha interpretação em Morro como um País. A peça discutia, entre outros temas, a ditadura brasileira, que se iniciou com o golpe de 1964, e a existência de um estado de exceção permanente. As nossas referências mostravam as violências praticadas, na maior parte das vezes, em nome da família, da fé, da propriedade, da ordem, da democracia racial, do progresso. Na entrega do prêmio, além dos agradecimentos, eu mencionei um texto do escritor uruguaio Eduardo Galeano. O texto dizia assim, abre aspas, no início de 1995, o gerente-geral da Shell na Nigéria explicou assim o apoio de sua empresa à ditadura militar naquele país. Para uma empresa comercial que se propõe a realizar investimentos, é necessário um ambiente de estabilidade. As ditaduras oferecem isso. Fecha aspas. Obrigada. Bom, é isso, gente. A gente guardou aqui de 10 a 15 minutinhos agora para a gente fazer uma conversa aí com o pessoal que está assistindo a live. Aliás, vários companheiros do teatro, da luta, vários queridos. Tem um tempinho aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente lê, responde, tá bom? Isso, enquanto chegam as perguntas, se tiver alguma aí pelo chat, é importante dizer que essa apresentação é parte da programação virtual do Teatro Flávio Império. Nós aqui, as e o artistas, participantes, a gente respeitou as determinações da Secretaria de Cultura, respeitando os protocolos do Covid-19. Né? Então, é legal vocês curtirem e seguirem a programação do Teatro Flávio Império pelas redes e também pelas hashtags Palco Presente e Cultura Presente. Nesse momento aí a gente tem uns problemas com as conexões, justamente por causa dessa distância aí física, né? Mas essas coisas acontecem nesse formato de live, e é isso aí, vamos para o debate. Não chegaram perguntas, mas tem algumas manifestações aqui, vários amigos, a Maria Dresler, Gabriel, Ademir da Brava, Marilda, Evelyn, a Márcia Marques. Que legal. Que ótimo. Eu vou aproveitar, então, vou dizer, assim, vou falar para vocês, não sei se vocês estão enxergando direito, mas esse quadro que está atrás de mim, que é o nosso reflexo, é um quadro do Brecht. O Brecht bem novinho, tocando violão. Então, deixar essa referência, porque eu acho que com a luz não deu para assistir, para enxergar. A Márcia Marques está perguntando aqui, é o embrião de um novo espetáculo? Falem sobre. Fernando, você está silenciado.
Você está mutado. Gente, a gente está tendo que aprender mesmo. Deixa eu tirar aqui o meu microfone. Não, é só tirar o mudo. A Márcia perguntou se é um embrião. A gente está explorando uma comunicação, digamos assim, entre esses dois episódios aí. O Harold Pinter, quando recebeu o Prêmio Nobel, fez um discurso muito forte, muito contundente. E ele caminhou de forma, digamos, paralela. Ele falou da obra dele, como a obra dele discute até certo ponto os limites entre a verdade e a ficção. E por outro lado, ele faz uma denúncia muito forte da política externa dos Estados Unidos e do Reino Unido. E essa reflexão certamente é extensiva para o Brasil. Por isso que a gente usa, inclusive, uma imagem do atual presidente da República do Brasil. Quando o Pinter fala de 100 mil mortos, por exemplo, no início ainda, né, da guerra do Iraque, depois foram muitos mais, evidentemente a gente não tem como não fazer uma associação com 100 mil mortos da nossa realidade aqui, por causa do descaso das políticas públicas com a Covid-19. Então são esses paralelos que a gente está estabelecendo. A Fernanda, quando recebeu o prêmio Shell, também fez um discurso muito contundente, com todas as diferenças que existem entre esses dois eventos, evidentemente. Mas lá também ela discutia o quanto as ditaduras se beneficiam das empresas e como as empresas, nesse caso a própria Shell, que estava dando o prêmio, se beneficia da estabilidade que a ditadura oferece, que é o final da nossa reflexão. Então, são todos esses temas que estão em jogo. A capacidade da arte e da cultura de comentar o mundo contemporâneo, de comentar a realidade. E esse limite, que talvez seja tênue, o que a gente vai descobrir qual é, entre a ficção do teatro e a verdade da realidade, digamos assim, né? Então, é uma exploração, é uma pesquisa. A gente preparou um roteiro para essa ocasião aqui agora, colocando algumas sugestões, como um trecho de uma peça do Pinter, que chama Língua da Montanha, que vocês viram aí, que discute a dominação pelo controle do vocabulário, pela opressão da linguagem. Nesse caso, se trata dos curdos, que são oprimidos. Então, são várias possibilidades de exploração que a gente ainda está testando, né? É mais ou menos isso que está em jogo nesse experimento, não só agora, mas no que pode vir para frente. Tem as duas perguntas, eu vou juntar as duas. Uma delas é do Ademir, perguntando sobre os materiais que a gente está utilizando para fazer, que a gente está utilizando para pesquisa, e tem uma do próprio teatro, Flávio Império, está dizendo o seguinte: aqui o I, hoje comum, sempre lidou com outros elementos além do teatro, além do teatral, projeções, etc. Isso facilitou transportar o teatro para este universo virtual? Não, piorou. Não, gente, é muito diferente. Mais é muito diferente. É muito diferente. Na verdade, eu acho que, é claro, a gente tem que entender das tecnologias, das novas tecnologias, mas eu confesso para vocês que, assim, é outra linguagem. Eu acho que a gente pode estar fazendo outra coisa, entendeu? É outro tipo de linguagem artística, não é a mesma coisa, né? Pode ser que a gente continue fazendo isso, que a gente aprenda e que seja um importante aprendizado, mas sem dúvida acho que não substitui a presença mesmo, né, do teatro. E só comentando um pouco a primeira pergunta, mas eu imagino que talvez minhas companheiros queiram completar também. Sim, o material nosso de pesquisa tem sido basicamente, a gente pesquisou, na verdade, colonialismo e neocolonialismo, pesquisamos as revoltas populares nesses países, inclusive, que o Pinter cita, né, dominados pelo neocolonialista Estados Unidos. Então, pesquisamos a Nicarágua, o México, né, os sandinistas, né, pesquisamos a Guatemala, conversamos muito sobre todos esses países da América Central, a Latinoamérica, essas revoltas, essas revoluções ainda dentro do século XX,
Então, isso é material para a gente, para esse trabalho, né? A gente está margeando, digamos, o texto do Pinter, e foi muito interessante reencontrar esse material, né? São coisas, inclusive, que a gente não estuda, se a gente pensar na nossa escola, né? A gente não estuda a história das Américas, né? E é muito bacana poder entrar em contato com esse material agora, porque a gente vê ele refletido na nossa realidade, na atualidade. O quanto certas experiências deram certo até um determinado ponto, o quanto a gente pode repetir alguns erros, ou o quanto a gente tem que aprender com esses momentos assim, de revolução popular. Exato. Além disso, né, que a Fê colocou, a gente pegou o discurso original, a gente fez todo um trabalho de tradução desse texto, a gente leu toda a dramaturgia do Pinter, né, porque é impossível a gente fazer um trabalho baseado num texto de um autor, né, que a gente não conhece o trabalho, né, a obra desse autor. Além disso, a gente também leu todas as críticas, né? A gente está fazendo aí um levantamento dessas críticas sobre esse discurso, né? Tanto as positivas como as negativas, que a gente falou no comecinho da live, e todo esse material. E além de estudar a história também de todas essas insurgências que aconteceram na América Latina, a gente também está buscando as expressões artísticas, né? Então, a gente tem feito pesquisas das músicas de luta desses lugares, também os filmes que foram feitos contando a história, né, dessas revoltas, dessas insurgências. Então, realmente é um material assim, bem, bem rico e bem amplo para a gente chegar, para a gente saber o que a gente está falando, né? Exatamente, a gente já tem uma opinião, uma posição formada sobre o que foi dito no discurso e sobre o que a gente quer falar na peça. Tem uma curiosidade aí, talvez, para quem não está muito familiarizado com a obra do Pinter. Ele foi muito influenciado pelo Beckett, muito. E não só no começo, ele dizia isso, ele disse mais de uma vez que ele começou imitando o Beckett, o Samuel Beckett, né? E a gente sabe que o Beckett tem uma visão de teatro particular, específica, muito ligada aos desastres da Segunda Guerra Mundial, que o Beckett viveu, não é? E que, por um lado, é relativamente nihilista, no caso do Pinter, ele reforça, inclusive, os aspectos subjetivos, que não são propriamente beckettianos, né? No entanto, a partir dos anos 80, e não é à toa que seja nos anos 80, porque são os anos da Margaret Thatcher, né? É o auge do neoliberalismo. Nos anos 80, o Pinter dá uma virada na dramaturgia, não é? E dá, talvez, uma certa virada política, pessoal, né? Como cidadão, como engajamento cidadão, e ele participa de muitas campanhas, né? Por exemplo, defendendo a Nicarágua. Ele vai falar sobre a experiência chilena do Allende, que a gente mostrou aqui através de uns vídeos, né? Aliás, o vídeo fala da experiência chilena e da experiência nicaragüense, que são dois modelos de revolução. A primeira revolução é uma tentativa de revolução por via pacífica eleitoral do Allende, que acaba, como a gente sabe, no golpe de 73 do Pinochet. E a segunda parte do vídeo, justamente, continua o áudio do Allende, mas a segunda parte é uma revolução que foi feita a partir de outra matriz, sabendo que somente pelo voto seria muito difícil fazer um processo de mudança social, que foi a Nicarágua em 79. Não é? Então ali tem uma contradição interna, na verdade tem um jogo dialético, porque na segunda parte do vídeo o Allende fala, voltem para suas casas, etc. Ele está falando de um episódio de tentativa de golpe frustrada no Chile, quando na verdade as pessoas não tinham que voltar para casa depois da primeira tentativa, a que não deu certo, antes do Pinochet. As pessoas tinham que continuar na rua. É isso que a gente está discutindo ali. Não é? Talvez com todas as debilidades técnicas aí, algumas dessas ideias não tenham ficado claras. Não é? É isso que a gente aproxima da nossa realidade. Se a gente ficar... É claro que a gente tem que manter o distanciamento social, mas é possível que a gente comece a se mobilizar, inclusive encontrando algumas formas de mobilização nas ruas, mantendo o isolamento, como já aconteceu no Brasil, inclusive, porque senão a gente vai mais para o buraco. Então, são essas associações que a gente está fazendo. A gente aproveita a obra do Pinter como um material. Não é propriamente o Pinter que nos interessa. O que nos interessa
este material, esta capacidade que este material teve de ler a sua realidade a partir do neoliberalismo da Thatcher e tentar dar uma resposta como cidadão e como artista, né, como dramaturgo. É isso que nos interessa. Assim como a gente fez, eu sei que está muito longo essa resposta, mas é só uma referência, assim como a gente fez com o Edward Bond, que também é um outro autor preocupado com as questões sociais e tudo mais. Esse está vivo ainda, mas a gente fez um trabalho, a Márcia viu, ela fez a divulgação, estava com a gente, que era o material Bond. É isso, nos interessava este material para discutir a realidade da nossa atualidade, né? Então, tem aí a gente tem um trabalho anterior que, digamos, que pode se espelhar aí faz um espelho com esse atual. Mais alguma questão, Dani? Dani? Tem mais uma questão. Na verdade, eu queria só ler um comentário e aí uma pergunta da Evelyn, e aí eu acho que a gente finaliza depois, pode ser? Tem um comentário aqui do Rodrigo Moraes Leite. Ele diz assim: Pinter foi o penúltimo dramaturgo a ganhar o Nobel de Literatura. O último, o austríaco Peter Handke, também gerou polêmica ao ser agraciado, mas por motivos opostos ao de Pinter, visto que Handke apoiou o genocida Milosevic na Guerra dos Balcãs. E aí a pergunta da Evelyn. Esses paralelos são impressionantemente fortes. Obra do Pinter, discurso do prêmio, tanto Nobel como Shell, pela Fernanda, os 100 mil mortos. Vocês pensam em incorporar no roteiro documental os adventos de horror que estão acontecendo no Brasil, desde a eleição de Jair até a pandemia que estamos passando? Eu podia falar rápido sobre o Peter Handke. O roteirista está aqui, ó. De fato, é uma boa lembrança do Rodrigo. Obrigado por ter feito essa observação. O Peter Handke, de fato, está, sem simplificar demais, mas ele está nas antípodas aí das posições do Harold Pinter, né? Porque o Handke se alinhou assim, muito fortemente, justamente, ao lado da Guerra dos Balcãs, aí representado pela Sérvia, né, e pelo Milosevic, especialmente. Assim, né, isso, de fato, foi muito polêmico. Mas a gente poderia lembrar que teve outras figuras importantes que receberam o Nobel, como a Elfriede Jelinek, que é uma autora austríaca, como o Peter Handke, que é austríaco, né, que não é alemão, e que se assume não só como uma autora, digamos, engajada nos problemas do seu tempo, mas se assume como marxista. E também ganhou o prêmio Nobel, e também foi muito acusada, inclusive no seu país, né? Ela foi acusada, e quem outorgou o prêmio a ela também foram acusados, não é, por esse compromisso que ela tinha. Então é interessante. Isso eu ia falar antes, não falei, mas rapidamente, o Pinter, digamos, gozava de um certo prestígio institucional muito razoável até os anos 80, quando ele começa a se envolver mais politicamente, quando ele começa a escrever textos que estão em profunda sintonia com a época que ele vive, com a sociedade que ele vive, e com a sociedade como um todo, não só a sociedade britânica, aí ele começa a receber críticas mais virulentas, assim como a Bia estava falando antes, né? Então, sobre o Peter Handke é isso. Quem quiser, eu acho, falar sobre a continuidade da pesquisa. A pesquisa, não sei, Bia, talvez seja bom também você falar, mas a pesquisa está em aberto, assim, a gente está no início dela, no início não, na verdade, a gente já tem um tempo que a gente está fazendo os estudos, mas, assim, digamos que os experimentos cênicos a gente está inaugurando agora, com vocês aqui. Então, o trabalho nosso, ele está sempre em construção, justamente porque a gente trabalha com material documental. Então, eu acredito que sim, que tem possibilidades de entrar alguma coisa. O que eu acho interessante é que, que a gente costuma fazer nos nossos roteiros, é que a gente não necessariamente fala do assunto de forma direta. A gente usa, digamos, a tecnologia, a metodologia do Brecht, né?
que é você ter um certo distanciamento, inclusive do fato. Então, a gente pode localizar a problemática dos tempos que a gente vive em outra história, em outro país, em outro local. Isso nos permite, inclusive, olhar para o que está acontecendo na nossa realidade imediata com uma visão um pouco mais aberta e ampliada. Então, eu tenho certeza absoluta de que tudo isso que está nos atravessando, esse momento político que está nos atravessando agora, e a necessidade de responder a ele, estará nesse trabalho. Mas não sei, Evelyn, se vai estar diretamente assim, escrita no texto, mas com certeza, de alguma forma, em algum material, estará. Né, Bia? Isso aí, Dani. Só complementando aí o que a Fernanda falou sobre a questão do roteiro, né? O roteiro é todo um histórico, né, de trabalho também do grupo, ele é sempre mexido, né, e aí também fazendo esse paralelo com o trabalho do Brecht, a peça não era o ponto de chegada, a gente não tem que chegar a essa peça, a peça é do ponto de partida, né, então o texto é o ponto de partida para o que a gente quer discutir, por isso que a gente vai reformulando sempre, então não é à toa que a foto do Bolsonaro, por exemplo, entra nesse roteiro que a gente apresentou aqui, né, não necessariamente fazer uma alusão ao nome ou falar textualmente as coisas que acontecem, mas a gente vai estabelecendo algumas relações, sim, com a sociedade que a gente vive, com os nossos tempos, né? Nós somos seres históricos, então, claro que as relações, elas aparecem, às vezes mais veladas, às vezes mais escancaradas, então é um processo, de fato. Dani? Eu acho que é isso, gente. Acho que é isso. Tem vários comentários aí, não dá para ler todos. Desculpa aí se eu deixei passar algum, se eu não agradeci alguém, mas a gente queria fazer aí os agradecimentos finais, um enorme agradecimento ao Teatro Flávio Império, um especial para o Edson, e outro agradecimento especial para o Liênio também. E a todos vocês aí que conseguiram assistir, conseguiram participar, que enviaram aqui comentários, que curtiram. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada também ao Márcio, né, Dani, que fez aí o seu fundo, né? Márcio, nosso companheiro da Brava, companheiro da Dani. Obrigada a todas e todos vocês. A gente está morrendo de saudade, assim, queria dizer que esse espaço aqui não é o nosso espaço ideal, a gente espera realmente que a gente estreie esse trabalho o mais rápido possível e podendo ver o rostinho de vocês e estar junto e sair depois, né, para ir no boteco, que a gente faz teatro também para isso, para depois conversar, saber o que a gente está pensando. É muito gostoso, a gente nunca termina a peça nela mesma. Então, estou aqui fazendo os votos para que a gente se veja logo e com muito respeito por todas as pessoas que foram vitimadas pela Covid e pela falta de responsabilidade e pela canalice da figura que está na nossa presidência, né, que ocupa a presidência da República. Então, como palavra final, em nome da equipe, eu quero dizer: fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Mourão Bolsonaro. também! Valeu, obrigado. Mourão também. Valeu, até. Obrigada, tchau. Obrigada.